Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa aula 13, ela continua a transmissão noradrenérgica, ok? Como dito anteriormente, a transmissão noradrenérgica, ou o sistema propriamente simpático, envolve a liberação de dois neurotransmissores. Esses dois neurotransmissores são a noradrenalina ou norepinefrina e a adrenalina, que seria a epinefrina, tá? Essa transmissão, esses dois neurotransmissores, eles são considerados catecolaminas, que são substâncias químicas compostas por um grupo catecol ligado a uma amina, por isso que se chama catecolamina, tá? Catecolaminas, tá? Essa transmissão, a noradrenalina, esse neurotransmissor, que se denomina como noradrenalina, ele é liberado das terminações nervosas simpáticas, por isso que é do sistema simpático, tá? Enquanto que a adrenalina, ela pode ser considerada um hormônio secretado pela medula suprarrenal. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá na anatomia humana, porque como alguns ainda não tiveram anatomia, vocês vão olhar lá a medula suprarrenal, onde fica localizada, tá? Para que ambos os mediadores promovam os efeitos simpáticos, né, lá do sistema nervoso simpático, é necessário que eles se liguem a receptores específicos, tá? Esses receptores específicos que eu estou falando, eles são chamados receptores adrenérgicos. E eles podem ser divididos em dois grupos. O grupo alfa e o grupo beta adrenérgico. Eu já falei isso na outra aula, então isso daí já expliquei também. Então essa aula já está um pouco mais fácil de ser compreendida, tá? Dependendo de qual desses receptores, né, as catecolaminas se ligam, diferentes funções podem ser desempenhadas conforme essa tabela aqui abaixo, tá? Então aqui eu tenho, né, principais funções desempenhadas pela noradrenalina e adrenalina em virtude dos seus receptores. Então aqui, ó, um órgão ou tecido adrenérgico. Então aqui eu tenho vaso sanguíneo, eu tenho brônquios, eu tenho útero, eu tenho bexiga, eu tenho olhos, eu tenho a frequência cardíaca, eu tenho pâncreas, tenho mastócitos, tá? Daí eu tenho o receptor alfa e o receptor beta, ok? Nesse receptor alfa tem as funções desempenhadas. Então, por exemplo, no receptor alfa, eu tenho do vaso sanguíneo, eu tenho a constrição, dos brônquios eu tenho a constrição, ou seja, a diminuição do calibre do vaso sanguíneo. Eu tenho aqui, no caso, do receptor beta, do vaso sanguíneo, eu tenho a dilatação, né? É um efeito contrário do alfa. E assim por diante, ok? Na biossíntese e degradação da catecolaminas, todas as etapas que envolvem essa síntese da noradrenalina ocorrem no interior dos neurônios. Apenas a etapa da formação da adrenalina é que ocorre na medula da glândula suprarrenal. Após exercerem então suas funções biológicas, a noradrenalina e a adrenalina devem ser metabolizadas pelo organismo. Os fármacos que afetam os receptores adrenérgicos, como diz o título, interagem com os receptores alfa ou beta, podendo mimetizar ou inibir a ação da noradrenalina, atuando assim como agonistas ou antagonistas. Os fármacos que vão se ligar aos receptores noradrenérgicos,
e que promovem os mesmos efeitos da noradrenalina, podem ser chamados então de agonistas adrenérgicos, porque eles vão se ligar aos receptores noradrenérgicos e vão promover os mesmos efeitos da noradrenalina. A administração de noradrenalina, né, ou norepinefrina, em indivíduos com parada cardíaca objetiva a volta dos batimentos, podendo provocar hipertensão, vasoconstrição e taquicardia. Como é pouco absorvida pelo trato gastrointestinal e como é necessária uma resposta muito rápida, a melhor via de administração é a injetável. É considerado também um agonista de ação direta e vai ligar-se tanto aos receptores alfa quanto aos beta-adrenérgicos. Já a adrenalina ou epinefrina, adrenalina é um nome comercial, tá? Podem ser utilizadas para o tratamento de urgência de asma, choque anafilático e parada cardíaca. Aqui eu tenho um exemplo de choque, daí vocês dão uma olhadinha o que é o choque, quais as causas do choque, o que causa um choque anafilático. Como mediador endógeno, lembra lá da substância endógena, aquela que é produzida pelo nosso próprio organismo, é o principal hormônio liberado pela glândula suprarrenal. Então a adrenalina, né, ou a epinefrina, ela é um mediador endógeno, é o principal hormônio liberado pela glândula suprarrenal. Como a noradrenalina pode desencadear efeitos indesejáveis, como hipertensão, vasoconstrição e taquicardia, como eu falei lá na frente, também deve ser administrada na forma injetável, tá? Então, pessoal, presta bem atenção nas formas de administração. Isso é muito importante para saber qual é a forma mais eficaz e qual é a menos eficaz, qual é que é a mais desejável e a forma indesejável do medicamento. Também é um agonista de ação direta e liga-se tanto aos receptores alfa quanto aos beta, tá? No caso daqui da noradrenalina, tá? Na transmissão, também continuando na noradrenérgica, a dobutamina é um medicamento, como a adrenalina, também pode ser usado no tratamento do choque. Como efeitos indesejáveis, citam-se as disritmias, a aula lá de trás, né? Disritmia. Também deve ser administrado na forma também injetável. Também é um agonista de ação direta, entretanto, liga-se apenas aos receptores beta-adrenérgicos. Depois eu tenho o aerolin, aqui ó, aerolin, que é muito conhecido, que é o sulfato de salbutamol. Ele pode ser utilizado para o tratamento então, de asma, ele promove uma broncodilatação, um aumento, né, dos brônquios, uma dilatação dos brônquios, tá? Ao ligar-se aos receptores beta, tá? Das células brônquicas. Também pode ser utilizado em caso de parto prematuro, quando provoca relaxamento da musculatura uterina, ligando-se aos mesmos tipos de receptores nesse local. Assim, é um agonista de ação direta, tá? Só que esse aqui no caso, esse aqui é para asma mesmo, tá? É o mais utilizado em farmácia. A terbutalina é um outro medicamento, como o salbutamol, pode ser considerado uma substância também broncodilatadora, indicada para o tratamento da asma. Para produzir esse efeito de broncodilatação, também se liga aos receptores beta-adrenérgicos, então ele seria um agonista de ação direta. Como efeitos indesejáveis, pode produzir taquicardia e tremores. Como é pouco absorvida pelo trato gastrointestinal, a melhor via também de administração da terbutalina é na forma de aerossóis ou na forma injetável. Então, como tem pouca absorção no trato gastrointestinal, para que seja melhor absorvido esse medicamento, para que esse medicamento faça um efeito
melhor, seja mais eficaz, a forma mais rápida é aerossol, né? E depois é injetar. Aqui, ó, sulfato de terbutalina. Depois eu tenho a fenilefrina. Também é considerado também um agonista adrenérgico de ação direta, porque vai ligar-se aos receptores alfa, promovendo vasodilatação na região intranasal e, consequente, vai promover uma descongestão nasal. Ela pode levar ao desenvolvimento também da hipertensão arterial com uso contínuo e prolongado. E também deve ser administrada também via intranasal. Aqui eu tenho um exemplo de um medicamento com cloridrato de fenilefrina, tá? Então é esse medicamento que vai descongestionar o nariz, ok? Ó, tá vendo? Fenilefrina. A maioria desses medicamentos usados para diminuir os efeitos da gripe tem essa fenilefrina. Depois eu tenho a clonidina. A clonidina ela é indicada para o tratamento da hipertensão, agindo de forma direta. Ela é considerada um agonista porque vai ligar aos receptores alfa-adrenérgicos e como efeito indesejáveis estão sonolência, edema, né, o inchaço e ganho de peso, tá? E ela é bem absorvida por via oral. Ó, a atencina é a clonidina. A atencina é o nome comercial, né, referência dela. Depois eu tenho a anfetamina, que ela é considerada um agonista adrenérgico de ação indireta. Então, como esse fármaco não vai ligar-se aos receptores, seus efeitos se devem ao estímulo na produção de noradrenalina. Então, a anfetamina vai estimular a produção da nora. E a anfetamina é utilizada como supressor do apetite, como estimulante do sistema nervoso central. Seu uso pode desencadear hipertensão arterial, taquicardia, insônia, psicose e dependência. E é bem absorvida por via oral e penetra livremente no cérebro, tá? A efedrina também age de forma indireta, aumentando também essa liberação de noradrenalina. Também ela é utilizada também para descongestão nasal. Tem efeitos indesejáveis também. Aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos, causa insônia, psicose e dependência. Depois eu tenho a transmissão noradrenérgica, né? Daí eu vou falar sobre os antagonistas adrenérgicos. Então, os fármacos que se ligam aos receptores noradrenérgicos e que inibem os efeitos da noradrenalina podem ser chamados então de antagonistas. Por quê? Porque vai inibir os efeitos da noradrenalina. Então esses medicamentos, esses fármacos, eles vão ser chamados de antagonista, tá? Por essa razão, também pode ser chamados então de simpatolíticos. Entre os fármacos disponíveis estão o propranolol e o metoprolol. O propranolol, ele é utilizado principalmente então para o tratamento da hipertensão. É considerado um antagonista adrenérgico porque liga seus receptores beta-adrenérgicos, promovendo uma vasodilatação. Por esse mecanismo de ação, podem também ser usados para o tratamento de angina, da disritmia cardíaca, de tremores e de glaucoma. Entre os seus efeitos indesejáveis estão broncoconstrição. Então vai haver uma dificuldade de respiração, tá? Extremidades frias, fadiga, hipoglicemia. E esse fármaco tem uma boa também absorção por via oral. O metoprolol, ele é semelhante ao propranolol, com relação a usos terapêuticos e seus efeitos indesejáveis, já que ambos são antagonistas adrenérgicos. Eles se ligam aos receptores beta. Por isso,
também pode ser usado para o tratamento de angina, hipertensão e disritmia cardíaca. E ele também tem uma boa absorção por via oral. Os fármacos que vão atuar agora sobre os neurônios adrenérgicos. Então, os fármacos abaixo relacionados têm como mecanismo de ação, primeiro, a influência sobre a síntese de noradrenalina. Então, ele vai influenciar a produção da nora, diminuindo a concentração dessa substância para diminuir seus efeitos. E dois, a influência dele sobre a captação da nora, aumentando a sua concentração para aumentar os seus efeitos. Eles conseguem controlar, diminuindo ou aumentando a síntese dela, a produção dela, tá? Assim, então, não interagem diretamente com os outros receptores adrenérgicos, como acontece com os agonistas e antagonistas adrenérgicos relatados no item anterior. Então, quais são os fármacos que vão afetar a síntese de nora? O principal exemplo, o mais importante, é a metildopa, que é o Aldomet, conhecido com o nome comercial. A metildopa, ela vai interferir nos neurônios adrenérgicos, inibindo então essa síntese de noradrenalina. Isso ocorre porque a metildopa é um falso precursor da noradrenalina, ou seja, ela é como se fizesse uma falsa produção da nora. Então, dessa forma, diminui a concentração do neurotransmissor na região de sua captação, ou seja, vai diminuir a concentração de noradrenalina. Ela como se fosse uma falsa produtora de noradrenalina, tá? Devido a esse mecanismo de ação, a metildopa então pode ser utilizada para o tratamento de hipertensão em gestante. Então, a metildopa, ou Aldomet, ele é muito utilizado por gestantes que estão na fase de hipertensão. Tem gestantes que vão apresentar hipertensão durante a gravidez. Então é utilizado o metildopa. Como efeitos indesejáveis, citam-se a hipotensão, a sonolência, a diarreia e a impotência. E é um fármaco também absorvido lentamente por via oral, tá? Os fármacos então que continuam afetando a captação da noradrenalina é a imipramina. É um fármaco que bloqueia a captação da noradrenalina pelas terminações nervosas. Aqui eu tenho um exemplo do tofranil. O tofranil, ele é um inibidor. Ele vai bloquear essa captação da nora pelas terminações nervosas. Assim, a concentração do neurotransmissor na sua região de ação é maior e seus efeitos são prolongados, tá? Esse fármaco ele é utilizado para o tratamento de depressão. Então, seus efeitos colaterais são semelhantes aos da atropina e vão incluir retenção urinária, ressecamento da boca e visão embaçada. Depois eu tenho a amitriptilina, que tem ação e efeitos semelhantes aos da imipramina, tá? Do tofranil. Os dois fármacos são bem absorvidos por via oral, também utilizado também para depressão. Tá? Então aqui ó, é o amitril, que é a referência conhecido, né, que é a amitriptilina, tá? Depois tem o triptanol também. E é isso, então agora finaliza a transmissão noradrenérgica, ok? Agora a próxima aula eu vou fazer, vou tirar as dúvidas que surgiram conforme vocês foram tendo nessas aulas aí. Ok? Então, até mais, pessoal.